Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar. Ahm, a ideia não é passar exaustivamente aqui todo um conjunto de variáveis, mas é mais uma vez dar aqui alguns tópicos para que possam depois poder de uma forma evolutiva consultar também noutras fontes de informação e estaremos sempre disponíveis depois para tirar eventuais dúvidas que possam vir a ter. A ideia também é que acabem sempre por testar através da plataforma de simulação e depois, se puderem partilhar connosco os vossos resultados ou os vossos pensamentos, também são sempre bem-vindos para nós adicionarmos também à nossa base de dados. A ideia, para já, nós não íamos começar aqui pela análise fundamental, esta será a segunda parte. A ideia, para já, é começarmos aqui numa perspectiva também de análise técnica. E aqui, basicamente, vamos recorrer ao conjunto, ao set de elementos que existem na plataforma. Neste caso, vamos começar simplesmente com o derivado do S&P 500, o S500, ele cota da mesma forma. Vamos utilizar aqui valores diários. Portanto, estamos a observar aqui numa perspectiva com dados brutos. Não temos aqui, é um quadro em branco e vamos tentar colocar aqui algumas métricas relativamente ao gráfico para tentar ver se conseguimos tirar daqui alguma informação ou inferir algo. Portanto, para já não vamos falar o que é que são as métricas, o RSI, MACD, o estocástico, vamos utilizá-los. A ideia é que seja aqui um pouco mais prática. Já fizemos outro webinar em que falávamos sobre cada uma destas variáveis, depois vocês poderão consultar noutras fontes o que é que significa cada uma delas. Neste momento vamos colocar aqui, cansar-vos um bocado aqui com alguns gráficos, para ganharem também aqui alguma familiaridade e construírem aqui algumas figuras. A ideia é, com base no histórico, que basicamente estamos a pegar num conjunto de dados que representam a história de várias sessões, que são cristalizadas e são patentes aqui num conjunto do máximo de uma ação, mínimo de uma ação, preço de abertura e preço de fecho. Portanto, consoante, neste caso estamos a ver uma vela chinesa, neste caso especificamente, se utilizarmos, por exemplo, a vela do dia 29 de setembro, do dia 3 de outubro, estamos em observações mensais. Portanto, este aqui seria o valor de abertura, este seria o mínimo, este seria o máximo e este seria o fecho. Isto é relativamente a uma vela do mês de outubro e isto aqui consolida todo um conjunto de atividade que se registou durante o mês de outubro. O mês de agosto, com a segunda-feira negra, verificámos esta forte queda. Setembro, tivemos uma queda de menor magnitude, uma recuperação em outubro. Novembro, no S&P, foi mais ou menos flat e aqui começamos, basicamente, principalmente com a evolução do dia 2, negativos. Vamos passar agora, podemos esticar isto para uma perspectiva de mais longo prazo e tentar ver toda a evolução que ele fez desde, por exemplo, 1980, mas o que nos interessa provavelmente olhar aqui para um período de 10, 5 anos. Vamos cingir-nos aqui uma variação às observações diárias. Se pegarmos aqui desde o início do ano, vemos que estamos provavelmente mais ou menos com flats no ano, sem grandes variações. Com o PSI 20 provavelmente nos 12 ou 13%, aqui estaremos mais próximos de zero. E vamos tentar adicionar aqui um conjunto de filtros para ver se nos ajudam a inferir aqui aquilo que foi possa ser a tendência, a oscilação, algum padrão que possa ser utilizável para tentarmos estimar o movimento para uma, duas sessões. Portanto, consideraria aqui o RSI
colocaria aqui também, selecionaria os 50% e pronto. E aqui ficaríamos, tentaríamos observar, consoante esta evolução que tivemos no S&P 500, qual foi o ímpeto, qual foi a força relativa. Vemos neste momento que, depois de uma tentativa de novamente chegar aos 70%, portanto, a um máximo observado já em novembro passado, nestas últimas duas sessões tivemos um ajuste, uma queda, e voltamos a cruzar os 50%. Vamos agora adicionar também aqui o estocástico lento, que gera aqui sinais com menos frequência, faz um alisamento maior e verificamos aqui que portanto, está mais ou menos similar ou parecido à leitura que obtivemos no RSI. Ou seja, estamos outra vez desde a sessão da semana passada, quinta, sexta-feira da semana passada, o estocástico deu um sinal de haver alguma correção e é nesse sentido que temos estado a progredir. Vamos procurar também aqui algum sentido de volatilidade e para isso vamos aos estudos e vamos tentar buscar aqui, por exemplo, as Bollinger Bands. Consoante a evolução destas bandas, provavelmente poderíamos retirar também aqui alguma perspectiva. Portanto, basicamente, não temos aqui nenhuma dilatação entre estas bandas, portanto, daí também não podemos inferir tirar daí grandes resoluções. Como aqui não temos uma média móvel, vamos adicionar aqui uma média móvel de 20 sessões para tentar ter aqui também no meio uma linha intermédia entre a banda superior e a banda inferior. Portanto, ele hoje confirmou a quebra do valor médio, provavelmente ele agora tem que vir aqui diria, um possível cenário seria testar aqui os 2036, 2035 pontos, quebrar, romper e depois consoante a volatilidade que criasse, ou cria algo parecido com este cenário, ou então algo parecido com este cenário. Como estamos mais próximos do final do ano, provavelmente este cenário pode ser mais, pode tender a verificar, portanto, basicamente era como se a vela do S&P 500 pudesse ter mais uma sessão de queda e romper aqui esta linha, esta banda de limite inferior. Fiz aqui uma pequena pausa, peço desculpa. Vamos só pôr aqui mais um ou dois filtros e depois podemos falar mais aqui mais um pouco relativamente a este índice. Algo que eu também gosto de fazer que é colocar, por exemplo, as Bollinger Bands relativamente ao RSI, portanto, nesta parte inferior tentar colocar também as Bollinger Bands. Então, vou retirar outra vez. Vou aos estudos e digo Bollinger Bands. Agora, aqui não vou escolher o S&P, mas sim vou dizer quero o RSI. E vou dizer para adicionar aonde? Vou dizer para adicionar no campo do RSI. Chego cá e ele dispara-me aqui. De forma também a facilitar um bocado aquilo que é a imagem das Bollinger Bands e separando aqui do fundo, para ter uma outra perspectiva, para nos ajudar mais, também posso aprimorar de outra forma. Vou aqui a propriedades e aqui na parte mais cinzenta posso escolher aqui um verde sem nenhuma tendência clubística, claro, pronto. E para além deste cinzento tento ter aqui uma baliza relativamente à evolução e podemos fazer aqui o mesmo relativamente a esta Bollinger Band. Chego aqui abaixo e para agradar a todos, aqui coloco algo mais parecido com o vermelho e na de baixo vamos pôr algo mais parecido com o azul. Ora, para isso vou aqui aos estudos, pego outra vez nas Bollinger Bands, seleciono aqui agora algo mais parecido com um azulinho e digo agora que é para o estocástico lento. Bollinger Band para calcular em estocástico e a colocar na janela do estocástico. Pronto, muito bem. Isto tende a ser um azul
Espero que vos pareça. Portanto, basicamente aqui também poderá mostrar ou tentar evidenciar aqui alguma tendência de que o RSI possa tentar quebrar aqui a linha inferior, assim como o estocástico vir aqui a um valor mais abaixo antes de fazer o seu cruzamento e fazer a recuperação. Portanto, basicamente seria nessa perspectiva. Podíamos também estar a adicionar aqui um elemento também importante, que é a parabólica Stop and Reverse, algo utilizado também por muitos investidores, que também tende aqui a dar uma determinada ajuda. Portanto, basicamente é quando o ponto surge, basicamente é sinalizar aqui este ponto, provavelmente, se quebrado, provavelmente pode gerar amanhã um sinal de venda. Basicamente era como se ele tivesse a dar a continuidade de voltar a cair antes de fazer uma nova subida. Vamos tentar pôr aqui onde é que está o painel de informação. Muito bem. O ponto Stop and Reverse está aqui nos 2056 pontos, quando ele está nos 2060. Provavelmente tocando neste ponto, teríamos, o mínimo de ação foi 2057, tocando neste ponto, provavelmente ele iria gerar aqui um sinal de venda, mas basicamente é um bocado atrasado, porque já vamos na segunda sessão de queda. Continuando, provavelmente, se calhar pode fazer aqui algum sentido colocarmos algumas linhas para tentar ver se conseguimos ter aqui alguma tendência. Provavelmente poderemos tentar desenhar aqui alguma tentativa de topo, por exemplo. Se formos unir aqui um conjunto de máximos, podemos ver que se formos buscar estes valores desde o verão passado, podemos verificar que à volta dos 2100 pontos tem funcionado como uma grande resistência. Face ao mínimo, temos tido também, vamos buscar aqui uma anotação, vamos buscar uma medida para tentar ver quanto é que ele valorizou desde o mínimo de setembro passado até ao máximo feito em novembro. Ele subiu qualquer coisa como 13,15 e face ao mínimo de novembro, ele agora já teve uma valorização de 4,94. Portanto, temos tido aqui, qual era a ideia aqui a demonstrar, é que tivemos um bom arranque, uma boa subida, desde os mínimos de setembro, relativamente aos mínimos de outubro, a subida já não foi tão forte, e esta linha dos 2100 pontos tem estado a funcionar como principal resistência. Olhando aqui para este gráfico, também podemos ver aqui, ou tentar adivinhar aqui, e para isso vamos buscar aqui as linhas paralelas, podemos tentar inferir aqui se nós estaremos aqui num determinado canal. Se considerarmos estes mínimos, provavelmente ele pode estar a tocar, contudo, isto não está um canal paralelo, porque há aqui valores que saltam fora, não criam aqui um padrão bem definido ou muito nítido. Vamos tentar então, de outra forma, tentar estabelecer aqui, por exemplo, uma paralela, considerando estes valores, e tentar ver se conseguimos ajustar aqui uma outra variação. Se conseguirmos colocar aqui tínhamos aqui um canal de subida que provavelmente na sessão de ontem poderá ter sido rompida conjuntamente com esta com a validação da sessão de hoje. Também podemos dizer que, provavelmente, se considerarmos, e aqui vou recorrer a outro instrumento,
Se observarmos também aqui este máximo e este máximo, poderemos também, depois desta subida, como observamos há bocado, com correção, subida novamente, provavelmente poderemos ter aqui uma nova correção do S&P. Agora a questão é, até que ponto temos a trajetória maior, diríamos, que continua a ser de tendência ascendente. Agora, o que vai determinar isso, para já, essa perspectiva, considerando que poderemos ter aqui este máximo e poderíamos estar a fazer assim um M, provavelmente vai ser até que ponto é que esta linha vai cair. Se esta linha cair abaixo desta linha de suporte, se romper esta linha de suporte, que já vamos ver que fica próxima dos, vamos buscar aqui, $2.006 pontos, provavelmente aí teríamos uma possibilidade de haver uma inversão. Dito de outra forma, se o euro-dólar vier abaixo, quebrar abaixo deste montante, provavelmente um dos suportes poderá ser depois a área dos 1950 pontos, 1960 pontos. Portanto, no global, verificamos que o RSI e o estocástico lento mostram aqui, confirmam aqui um padrão de inversão que obtivemos através das duas velas. Vemos que tivemos os 2100 pontos, continua a ser uma zona de resistência forte. Ele desenhou aqui um duplo topo. Aqui a questão até que ponto é que vai fazer a correção. Provavelmente, para já, o primeiro suporte será aqui a Bollinger Band dos 2037, depois provavelmente será aqui os 2006 pontos. Mas vamos adicionar só mais duas médias móveis para nos ajudar aqui também, simples, as usualmente mais utilizadas, por exemplo, 55 dias. Vamos dar-lhe aqui outra cor. Vamos juntar também a média móvel simples dos 100 dias e depois a média móvel também dos 200 dias. Para tornar isto também mais visível, para não ficar mais tão confuso para vocês, vamos alterar aqui com umas cores. Pronto, cada um tem o seu padrão. Esperemos que isto não fique muito duvidoso, e ficou. Portanto, vamos pôr aqui uma cor mais visível. E a escolha de cores não está muito feliz, mas vamos tentar que seja perceptível. Pronto, temos aqui a média móvel dos 200 dias, que também está a dar aqui um suporte. Podem ver aqui, estão a ver o ponteiro do relógio. Aqui os 2063 pontos provavelmente vão funcionar como o suporte desta sessão, que se quebrado provavelmente poderão ser os 2033, 2032 pontos e posteriormente à Bollinger Band. Portanto, aqui tem todo um conjunto de informação que podem retirar relativamente àquilo que possa ser os suportes vistos em termos diários. No global, e em síntese diria, com grande probabilidade de poder estar a errar, repetindo, temos aqui um topo, temos aqui uma zona de resistência forte, provavelmente vai ser relevante até que ponto é que vai fazer o mínimo. Se o mínimo coincidir aqui com a linha inferior da Bollinger Band e depois as médias móveis de 100 e de 55 e de 100 dias, provavelmente poderíamos ter uma nova recuperação. Caso contrário, se quebrar aqui a zona dos 2006, 1980 pontos, provavelmente será a zona dos 1950 pontos. Para já, inconclusivo, com maior correção na queda. Por exemplo, isto foi um exemplo em que podíamos estar a utilizar a análise técnica. Estamos a utilizar princípios mais básicos. Podemos alterar, por exemplo, para o Oil US. Amanhã temos aqui a reunião da OPEP. Não se espera que haja grandes conclusões e se olharmos para aquilo que tem sido também a evolução do crude, portanto, ele basicamente vai fazer aqui
um máximo inferior, mínimos mais baixos. Portanto, o cenário não é muito construtivo. Vamos tentar ver se conseguimos ter aqui algum canal descendente, aqui pela união deste máximo com este, e aqui tentar ver se conseguiríamos aqui retirar alguma, inferir daqui algum cenário de variação. Basicamente aqui, provavelmente com esta vela de hoje, a fazer a recuperação, a cumprir quase toda a vela da sessão de ontem. Se amanhã tivermos uma sessão positiva, provavelmente não será de descartar que venhamos a ter aqui um máximo mais baixo. O anterior teria sido nos 47,50 em novembro, provavelmente em dezembro seria qualquer coisa como os 44, 45 com uma nova subida do crude, se ele vier fazer uma nova descida. Ele vai inviabilizar, a principal tendência é de descida. Vemos aqui que o RSI e o estocástico, eles continuam a dar aqui sinais de lateralização e a sinalizar de alguma forma o RSI à volta dos 50%, o estocástico antes dos 80 pontos e dos 20, a sinalizar aqui os padrões de inversão. Provavelmente estaríamos aqui em sentido inverso àquilo que foi o S&P que observamos há bocado. Teríamos aqui uma subida para fazer um máximo mais baixo antes de fazer um mínimo mais baixo. Isto tudo será enquanto não houvesse aqui uma quebra também dos 48 pontos, 48,20. Aí já iria determinar uma inversão dessa tendência, provavelmente depois um teste aos 50, 51, e só daí para a frente é que provavelmente iríamos caminhar num sentido com alguma positividade ou com alguma variação mais positiva. Passemos, por exemplo, agora para o cobre, que tem alguma correlação com o crude oil, e vemos que relativamente o cobre, e aqui se calhar vale a pena ver um valor histórico, portanto estamos em valores em mínimos de 12 anos, face ao máximo de fevereiro de 2011, neste momento ele já vai com 56,45%, já caiu aproximadamente metade. Ele continua num trend negativo, ainda não fez aqui uma inversão, e continuamos a observar em termos de cenários, observações diárias nos últimos 2 anos, continuamos a ver aqui um conjunto de mínimos mais baixos, máximos mais baixos, em que provavelmente temos aqui sempre um período de um trimestre em que se faz alguma recuperação e ele retoma novamente a queda. Temos aqui um trimestre, um quadrimestre de recuperação, por exemplo, janeiro, aproximadamente abril, maio, depois retoma novamente a queda. Depois faz aqui novamente 2, 3 meses de subida, provavelmente agora vamos ter 2 ou 3 meses de queda do cobre, sem uma resposta muito firme. Vemos aqui que o RSI esteve um valor absurdamente baixo, de 13, 14%, extrema sobrevenda, e agora gradualmente está a fazer aqui alguma recuperação. Provavelmente ainda voltaremos aqui aos 50%, com alguma recuperação. Vamos ver se consegue vir aqui à linha média entre as bandas de Bollinger superior e inferior. O estocástico também corrobora a evolução que tem havido aqui no RSI. Olhando também, por exemplo, para o euro-dólar, que tem tido uma volatilidade extrema, hoje fez quase 4,5, 5 sessões, 4,5, 5 figuras foi um movimento brutal. Verificamos aqui que o euro-dólar teve um trend de descida. Vamos só aprimorar aqui um bocado os gráficos para ver o que é que se podemos inferir aqui mais alguma coisa. Vamos buscar aqui uma linha, por exemplo, os mínimos do ano foram feitos próximo dos 40, 50, 40, 60.
aqui em março, depois verificamos outra vez em abril, portanto, provavelmente o que verificamos hoje de manhã, próximo dos 51, 52, estamos agora a 9, portanto, são quase 4 figuras, face a estes valores. O euro-dólar continua a fazer aqui alguma, a ter alguma resposta. Tivemos uma tentativa em março, outra em abril e provavelmente tivemos outra. Portanto, agora, esta vela é muito forte, provavelmente poderemos estar aqui numa inversão de tendência, provavelmente. A maior parte das vezes, se vocês forem observando velas como estas, este ano não tenho aqui memória de termos tido uma similar, pelo contrário, tivemos foi em sentido contrário, como por exemplo, quando fez a queda em outubro, ele prosseguiu, quando fez a queda em agosto, ele prosseguiu, não com a mesma amplitude, em maio também. Portanto, provavelmente não será de descartar que agora, com esta vela de subida, nas próximas sessões, tenhamos aqui algo similar, mas em sentido, com um sentido diferente. Vamos falar aqui, será o momento provável para inserir aqui as Bollinger Bands, para tentar tirar aqui alguns suportes. Vamos buscar aqui o Fibonacci, vamos buscar este máximo de outubro e vamos considerar o mínimo de hoje. E nessa perspectiva, podemos observar que os 23,6% de Fibonacci foram perfeitamente rompidos, a 1,075. Os de hoje, os 38,20 a 0,89 também já estão. Provavelmente a próxima resistência poderá estar nos 1,10. Portanto, e provavelmente essa resistência poderá ser, porque temos aqui um conjunto, temos mais observações, tivemos 1, 2, 3, 4 sessões em que funcionou ou como suporte ou também com alguma resistência. Portanto, provavelmente aqui os 1,10 vão funcionar como a próxima resistência, o próximo ponto onde o euro-dólar provavelmente tenderá a fazer aqui alguma consolidação. Se pegarmos também aqui no conjunto de máximos e mínimos do RSI, provavelmente também poderemos ver que na observação de hoje ele rompeu esta linha. Relativamente ao estocástico, provavelmente tal já não é tão claro, mas poderemos ter aqui um potencial de upside. Portanto, temos aqui esta linha a determinar. Aqui eu posso. É algo que tenho que aprender como tornar mais. É aqui. Ok, esta linha provavelmente poderá funcionar aqui como alguma resistência, também no estocástico lento, ponto para onde ele poderá caminhar. Aqui no RSI, vemos que ele rompeu, se considerarmos este máximo de agosto e este máximo de outubro, que coincidiu com estes topos. Portanto, hoje estamos a ter também este rompimento, o que conduziria aqui a um teste provavelmente nas próximas 1 ou 2 sessões aos 1,10. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou entretanto, quer ver mais algum ativo. Se quiserem ver algum ativo neste momento, enquanto ver, por exemplo, o do VIX. Se colocarmos aqui relativamente ao VIX, para já não dá para inferir, podemos analisar pela vela, temos uma segunda vela com alguma evolução bastante positiva. Ele veio testar os 15,2 e está a fazer alguma recuperação. Provavelmente podemos ter um acréscimo de volatilidade, isto é que seria consistente com uma queda também do S&P.
Podemos olhar também, por exemplo, relativamente ao Bund alemão, relativamente àquilo que é a dívida o indicador da dívida a 10 anos na Europa e verificamos que ele tem como suporte neste momento, vamos olhar aqui para esta janelinha onde temos os dados, podemos ver que ele está muito próximo da média, ele cota a 155,50, o que estaria muito consistente aqui com a média móvel dos 200 dias, dos 100 dias e já quebrou, rompeu o dos 50 dias. Portanto, provavelmente teríamos aqui algum suporte durante algum tempo. Vamos tentar, poderíamos ter aqui um canal que foi sendo quebrado. Vamos tentar arranjar aqui algo mais de curto prazo. Portanto, relativamente aqui ao Bund, portanto, vemos que temos aqui um canal ascendente e ele tem cumprido. Portanto, vamos ver se ele consegue fixar-se aqui nestes valores. Este canal ascendente dura desde agosto até dezembro. Vamos ver se ele se consegue manter aqui. Relativamente, por exemplo, alguém sugestionava relativamente à Volkswagen. A Volkswagen tem tido um desempenho bastante volátil, bastante interessante. Podemos verificar que desde os máximos, vou puxar isto aqui mais para baixo, ok? Desde este máximo de março até ao mínimo, ele teve uma queda de 67%. Por outro lado, considerando este valor, este mínimo e a cotação de, salvo erro, sexta-feira passada, ele já teve uma variação de 56%. Ok. Em termos de magnitude de variações, portanto, temos aqui um ativo com alguma volatilidade. Efetivamente, ele esteve numa zona de sobrevenda. Podem verificar aqui que o RSI para 14 observações, ele rompeu 70% na subida e já está a romper outra vez na descida, desde a sessão de terça-feira passada. Isto também foi confirmado aqui com o estocástico lento. Provavelmente poderíamos ter aqui alguma consolidação ou alguma correção a esta linha média entre o limite superior e o limite de inferior aos 109, 110 euros antes de retomar uma nova subida. Provavelmente ele para já pode entrar aqui fazer aqui alguma consolidação, alguma correção antes de fazer o sentido ascendente. Ele está em extrema sobre compra e provavelmente agora estamos naquela fase em que o mercado vai tentar fazer aqui alguma correção antes dele retomar novamente o sentido, antes de equacionar o sentido ascendente. Se pegarmos nestes mínimos do RSI, provavelmente há aqui algum espaço para ele fazer alguma correção. Ele não quebrando aqui a média móvel dos 200 dias, provavelmente pode fazer algum sinal, poderá evidenciar aqui depois um retomar. Para já, o principal é que poderemos estar aqui numa perspectiva de fazer alguma correção depois, não inversão de tendência, para já ainda, enquanto a média móvel dos 200 dias, dos 100 dias se mantiver. Relativamente ao BCP, verificamos não tem uma perspectiva tão construtiva e verificamos aqui que o conjunto de máximos e mínimos está um pouco mais subjugado. Há aqui uma tendência para não conseguir, ter uma incapacidade para fazer máximos mais elevados. Em termos de mínimos também estamos numa perspectiva em que provavelmente os mínimos também são mais elevados.
diria que neste momento ele precisa de se definir fora deste triângulo. Fora desta flag, ele precisa de fazer aqui alguma definição. Pelo estocástico ou pela RSI está completamente neutro, não se tira aqui nenhuma, não se infere, não se consegue inferir. Vemos aqui que o stop and reverse dá aqui algum sinal de podermos continuar aqui fazer alguma subida, mas para já o que vai definir é mais a saída deste triângulo. Este triângulo, próxima vela, se a vela que desenhar fora ou acima dos 50 ou abaixo dos 40, é que poderão permitir dar aqui alguma perspectiva de evolução. Já agora, também vale a pena nos estudos olhar aqui para o pivot table. Eu não aprecio muito, mas sempre é uma ajuda para quem queira acompanhar. Por aqui. Pronto. O gráfico fica muito mais cheio, pode fazer algum sentido. Vamos fazer de outra forma. Vamos utilizar aqui observações de 4 horas para ver se isto torna-se mais interessante. Ok. Fica aqui uma acumulação brutal de dados. Para este efeito provavelmente não faria muito sentido, mas a ideia é que possam ir buscar aqui um conjunto de 3 suportes, 3 resistências e de um pivô. Há aqui uma fórmula que tem em conta os dados da vela imediatamente anterior e que vai buscar as amplitudes de variação relativamente ao máximo, mínimo e a cotação de abertura e de fecho da vela para me permitir estimar aqui um conjunto de pontos de suporte e de resistência. Há quem se dê bem com este tipo de observações. Aí aquilo que interessa é sempre utilizar, não há bons ou maus indicadores, aqueles que dão sinais mais consistentes serão aqueles mais adequados ou mais relevantes. Olhando agora também para o CAC, vamos ver aqui, CAC 40, que hoje também teve uma queda dramaticamente elevada. Vamos puxar aqui. Ok, verificamos que ele para já continua numa perspectiva de queda, rompeu a Bollinger Band, estamos a ver em diário, exatamente. Aqui um hipotético canal ascendente também foi ultrapassado, já não estamos nesse cenário, pelo contrário. E aqui provavelmente estamos a elaborar mais, provavelmente aqui teríamos um duplo topo neste ponto, depois outro duplo topo esta semana e esta vela dramaticamente negativa, ela cobre as outras sessões e provavelmente vai ter aqui um suporte nos 4.700 pontos, vai tentar provavelmente lutar aí, mas se calhar ela já furou aqui a Bollinger Band, provavelmente o RSI, só quando ele começar a fazer inversão, o estocástico vai ter mais de 1, 2, 3 observações, só quando fizer um cruzamento parecido com este, ou como este, é que provavelmente poderá desenhar aqui um cenário de poder subir. Para já, talvez uma leitura possível seria, vamos considerar este máximo e este mínimo e pensar que, provavelmente, rompido este suporte dos 4.727 pontos, ele pode vir aqui aos 4.640 pontos, nos 50%, quiçá também o 38,20, antes de retomar aqui um ponto de subida. Relativamente ao PSI 20, não gosto muito de falar nele, porque tenho uma vertente mais nacionalista sobre o PSI 20, embora ele não esteja tão construtivo. E aqui, nesta perspectiva, não se deverá fugir muito daquilo que observamos no CAC. No PSI 20, aqui quebrou a linha média entre a banda superior e a banda inferior. Estamos aqui a elaborar em cima da média móvel dos 200 dias. Provavelmente teremos aqui como suporte a banda inferior. O estocástico sinalizou aqui a inversão. Provavelmente poderemos ter aqui alguma consolidação antes de retomarmos aqui uma possível
uma possível subida. Isto é um cenário provável. Não estou a gostar deste canal, vamos tentar arranjar aqui uma ou outra. Tentar puxar aqui este conjunto de máximos e mínimos. Tentar ver se a partir daqui conseguimos ter algo mais. Não gostava de pensar que isto aqui é um head and shoulders, em que é o ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, mas para já gostaria mais de ver isto como limitado aqui nos 5.000 pontos, antes de fazer, portanto, alguma consolidação nas próximas sessões, antes de poder retomar aqui alguma possível tendência descendente. As velas de hoje foram dramaticamente mais para as posições longas, para quem tem carteiras, para quem está a fazer proteção e está curto num CFD do PSI 20 ou do CAC ou do DAX, provavelmente dessa forma consegue estar a fazer aqui alguma compensação e alguma recuperação, em que na posição curta destes índices, o CFD do índice pode estar a tirar aqui algum retorno, enquanto nas ações o resultado potencial ou está menos positivo ou está mais negativo, e dessa forma poder estar a fazer aqui alguma compensação. Mas para já, mais um cenário em que temos entre alguma neutralidade, em que o risco possa ser de alguma correção ou de correção ou de consolidação das cotações. Relativamente ao DAX alemão, relativamente ao DAX, ele aqui provavelmente conseguimos tirar um canal. Vamos ver se puxarmos isto mais para estes valores, ajustando aqui um bocado. Provavelmente ainda vamos ter aqui uma tentativa de romper o limite, a linha inferior da banda de Bollinger, depois também a média móvel dos 55 dias e dos 200 dias. Portanto, provavelmente o RSI já tem vindo a fazer aqui também um duplo topo, provavelmente ele tem de descongestionar, tem que vir cá abaixo, fazer a voltazinha, dar tempo ao estocástico, provavelmente nos próximas 1 a 2 semanas poder fazer aqui uma correção e depois uma recuperação. Atenção, isto que estamos a olhar unicamente para gráficos, estamos a tentar inferir aquilo que possa ser algum cenário possível. Portanto, basicamente, isto é um pouco como estar a fazer futurologia, é a ciência do incerto. Algo que, se considerarmos que isto se possa manter, a história se possa repetir novamente. Vemos que ele evoluiu durante algum tempo dentro de um determinado canal descendente, foi sendo muito certinho desde março, abril, portanto, toca no máximo, corrige, toca no mínimo, sobe, portanto, vem fazendo. Depois, em julho e agosto, alterou, vem fazendo aqui um duplo topo, um em julho, outro em agosto, faz uma enorme correção aqui com uma queda de quase 20% e depois retoma outra vez, vem dar aqui um sinal outra vez, o mínimo próximo do dia de agosto, e aí arranca para do mínimo de setembro para o máximo agora em novembro, ele arranca com quase 25%. Provavelmente vamos ter aqui uma nova, também o mesmo cenário de consolidação de correção antes de uma nova subida. Isto basicamente era o que tínhamos relativamente à análise técnica, era olhar aqui para o conjunto dos estudos que estão disponíveis, tentar conjugar aqui os estudos, recorremos às Bollinger Bands, aqui para tentar tirar aqui alguma volatilidade e alguma tendência. Falamos muito pouco pontualmente relativamente à Parabolic SAR. SAR significa Stop and Reverse, portanto fechar e reverter a posição. Com médias móveis recorremos às de 55 dias, 100 e 200 para nos tentar dar aqui
alguns possíveis suportes. Relativamente aos osciladores, recorremos também ao estocástico lento e ao RSI. Portanto, isto foram os que nós consideramos. Há aqui muitos mais, como o Ishimoku Cloud, por exemplo, também é muito interessante, vale a pena recorrerem e observarem. Ficará para uma próxima formação. A ideia é, para já, ficarem com alguns apontamentos que vos estimulem a utilizar a análise técnica para tentar tirar alguns, para evitar, por exemplo, alguns erros de estratégia, como tentar comprar quando o RSI está acima dos 70%, tentar vender quando o RSI está abaixo dos 30%, se não tivermos aqui um quadro extraordinário ou complicado. Às vezes pode fazer sentido estar a vender um ativo abaixo dos 30%, com o RSI abaixo de 30%, se houver aqui um forte indício de alguma falência, por exemplo, tirando esses aspectos. Partiríamos agora para a componente da análise fundamental, também com, basicamente, com alguns apontamentos que vos estimulo aqui a utilizar alguns dados também da própria plataforma. A ideia aqui é observar o valor de um determinado ativo em termos relativos, de forma a termos uma noção aproximada se estamos a expor a nossa carteira ou a estratégia de ativos a elementos sub ou sobreavaliados. Aqui pode-se recorrer a um conjunto de 4 dados. Podemos encher aqui com 20 ou 30 pontos, mas mais relevante é olhar para as demonstrações financeiras e respectivos anexos. Isto aqui é sempre importante quando decidimos entrar no capital de uma empresa com uma ação, 10 ações ou 1 milhão de ações. Estas demonstrações financeiras têm que estar no seu site, eles têm que ter um site e uma parte dedicada ao Investor Relations e têm que publicar também regularmente no site do Regulador do Mercado de Capitais. Depois, de forma intuitiva, e é aqui que nós vamos bater mais, tem a ver com alguns múltiplos e observar os preços-alvos que algumas casas de investimento e analistas publicitam. Utilizar as soluções como, por exemplo, Stock Screener e Stock Analysis, que são, por exemplo, é algo que existe também dentro da própria plataforma Pro, e as notas, por exemplo, diárias emitidas pelos intermediários financeiros que de vez em quando vão enviando com alguns apontamentos. Em termos de agregados e múltiplos, vale a pena olhar aqui para alguns conceitos. Vamos só olhar para estes. Se ficarem com estes já serão bons, se já os dominam, tanto melhor. O EBITDA basicamente será o resultado operacional da empresa ajustado às amortizações, provisões e perdas não recorrentes. Basicamente são as vendas, considerando também aqui os custos das vendas, o custo das matérias-primas, aquilo que são os fornecimentos de serviços externos, os custos com o pessoal, portanto, aquilo que depois de vender nos sobra ainda antes das amortizações, dos juros e dos impostos. O Enterprise Value, basicamente, é a capitalização bolsista da empresa, descontando aqui a tesouraria, os interesses minoritários e a dívida. O Price Earning já é conhecido por vocês, é a cotação a dividir pelo resultado por ação. Portanto, basicamente é ver para cada cotação, para a cotação de uma empresa, se eu dividir pelo resultado que essa ação tem, quanto tempo é que eu tenho para recuperar essa cotação. O Price to Book Value, basicamente, é pegar na cotação e ajustar ao valor contabilístico. Basicamente, é o total dos capitais próprios a dividir pelo número de ações. Vamos, por exemplo, temos aqui 4 exemplos e dá para ver aqui um bocado aquilo que estávamos a falar. Por exemplo, vamos fixar-nos aqui relativamente ao resultado de 30 de setembro passado. Se considerarmos aqui, por exemplo, a EDP, um valor, tem uma capitalização bolsista, peço desculpa isto estar em inglês, a market capitalization é a capitalização bolsista, ela vale 11,5 mil milhões. No mercado tem este valor. Agora, se nós considerarmos aqui o valor da tesouraria, 1,3, aquilo que eles têm nos bancos, depois ações preferenciais e outras participações minoritárias, passamos para 3,4 e o grau de endividamento bruto, portanto a dívida bruta, será 19,2. A dívida líquida mais não é do que isto, os 19,2 subtraídos de 1,3 é como se fosse qualquer coisa como
17,9 e aí chegamos aos 32 mil milhões. Portanto, pegando a capitalização bolsista, adicionando aqui a dívida total e deduzindo aqui os interesses minoritários e a tesouraria, chegamos a um valor de 32 mil milhões. Podemos verificar que desde 2006, nos últimos 9, 10 anos, exercícios, tivemos aqui uma valorização, uma subida, apesar da capitalização bolsista ter se mantido mais ou menos estável. Então, o que é que fez subir o valor da empresa, o Enterprise Value? Se olharmos aqui para a dívida total, vemos que ela começou em 2006 em 10 mil milhões e tem estado a incrementar, temos estabilizado aqui quase nos 19 mil milhões atualmente. É bom, é mau? Pronto. Aqui provavelmente vale a pena comparar com as receitas, basicamente. É como o valor da empresa é 2 vezes as receitas e é próximo, o endividamento líquido basicamente é próximo das receitas. Se pegarmos aqui no resultado operacional do EBITDA 3,9, vamos considerar 4, aqui provavelmente poderemos dizer que eles demoram 5 exercícios a pagar a dívida, o estoque de dívida que atualmente possuem. É bom ou é mau? Bom, provavelmente só saberemos se em 2 pontos. Ver se eles têm capacidade de autofinanciamento. O free cash flow basicamente é aquilo que eles libertam, conseguem libertar depois das atividades de investimento, depois de pagamento aos acionistas através de dividendos. Portanto, vemos aqui que eles têm alguma capacidade para gerar mais libertos líquidos. Portanto, isto é uma componente mais positiva. A outra depois é compararmos, temos este rácio para ver, por exemplo, a dívida total face ao resultado operacional, como é que o mercado opera. O âmbito aqui é, especificamente, ter a noção daquilo que é o Enterprise Value, ver como é que evoluiu, quais foram as rubricas que influenciaram esta evolução, depois olhar para o resultado operacional e temos visto que com o crescimento do endividamento, efetivamente também tivemos aqui um crescimento também do resultado operacional, ele passa de 2,3 para quase 4 mil milhões, portanto também o endividamento quase dobra, mas também o resultado operacional quase dobra e também a sua capacidade de gerar meios libertos também aumentou quase para o dobro. Portanto, no global parece uma operação, um investimento interessante face, por exemplo, às atuais taxas de juros. Pegamos agora, por exemplo, no exemplo da Galp. Temos aqui também a capitalização bolsista de aproximadamente 8 mil milhões. Se adicionarmos aqui um valor de dívida de 3,5, ela passa quase aqui para os 12 mil milhões. Eles têm receitas de aproximadamente 16, 17 mil milhões, portanto, muito superior àquilo que é o seu endividamento, e o seu resultado operacional está mais ou menos estabilizado entre os 800 e 900 milhões. Portanto, o que lhes tem permitido andar mais ou menos perto da linha d'água relativamente à sua capacidade de autofinanciamento, que é praticamente inexistente. Mas, para este modelo de negócio, parece haver aqui algum equilíbrio entre aquilo que é a geração de valor para a empresa e aquilo que é tentar manter aqui algum equilíbrio em termos relativos do seu balanço. Aqui a ideia é só cansar-vos com a evolução destas rúbricas. Podemos dizer também que desde 2006 ela duplicou o Enterprise Value e o EBITDA manteve-se mais ou menos estável. Em termos daquilo que foi o Free Cash Flow, também ele está mais ou menos entre o próximo de zero ou próximo do valor de 2006. Provavelmente aqui algum impacto daquilo que é a evolução também dos preços do crude, depois as margens de refinação e de distribuição, provavelmente não
estão mais ou menos a proporcionar aqui alguma estabilidade em termos de evolução. Vamos olhar para um cenário diferente. Tivemos a ver empresas industriais, vamos olhar agora para o setor bancário. No setor bancário aqui, não utilizamos o conceito de enterprise value, vale a pena, por exemplo, ver em termos de evolução daquilo que é o seu market cap e depois, em termos relativos, por exemplo, vale a pena ver o setor bancário na Europa. Portanto, tem sofrido alguns desafios, principalmente com as necessidades de desalavancagem, as necessidades de aumentar os rácios de solvabilidade e de autonomia e também o facto das taxas de juros estarem extremamente baixas e poderem permanecer aí durante algum tempo. Portanto, vemos que evoluiu uma capitalização bolsista de 4.4 para 1,6. Uma quebra de quase metade. Porém, se tínhamos depósitos de 16 mil milhões para crédito e financiamento de 24, portanto era um rácio de transformação muito elevado, atualmente já está muito mais equilibrado. Portanto, tem muito mais depósitos do que financiamentos. E para um nível de ativos totais de 41 mil milhões. Aqui a análise é muito diferente daquilo que observamos relativamente a áreas industriais. O exemplo, a ideia era mais ou menos essa, mostrar que as financeiras e as seguradoras, aqui fazemos uma comparação em termos diferentes. Podemos aqui buscar mais uma perspectiva de tentar comparar as receitas, aquilo que é o valor da capitalização bolsista, ou aquilo também que é do valor do valor contabilístico por ação. Isto é, o total dos capitais próprios a dividir pelo número de ações. Portanto, damos aqui mais ou menos alguma estacionalidade relativamente à evolução deste efeito multiplicador. Vale a pena também olhar aqui para o Tier 1, a forma como tem estado a evoluir. Vamos olhar agora para outro exemplo, por exemplo, para o BCP, em que evoluiu de 10 mil milhões em 2006 para quase 3 mil milhões, vale atualmente quase um terço em termos de capitalização bolsista. Em termos de depósitos, também verificamos que para 33 milhões tinham financiamento e crédito de 57 mil milhões, atualmente temos um outro grau de equilíbrio. Temos qualquer coisa como 50 mil milhões para 56, 57 mil milhões, portanto estão muito mais próximos. O total das receitas aqui, provavelmente um bocado, são quase metade do valor contabilístico. Temos aqui provavelmente algum valor em termos de balanço. Em termos daquilo também que é o Common Tier 1, também temos aqui uma operação mais ou menos equilibrada, apesar do rácio de transformação estar acima dos 100%, mas caminha para um maior equilíbrio. O rácio de transformação é por cada euro de depósito, quanto é que corresponde em crédito e de financiamento. Vamos só fazer aqui um salto outra vez para a plataforma, para vos poder mostrar aqui um mecanismo que costumamos utilizar e isto é de uma forma rápida. Por exemplo, se estivermos, vale sempre a pena, quando nós estamos a tentar comparar um determinado setor, vale a pena tentar ver para um conjunto de ações, e neste caso, por exemplo, temos o BPI e o BCP, para um conjunto de 30 empresas. Temos aqui só relativamente à Alemanha, Portugal, Espanha. Estamos a tentar ver qual é o price earning, não faz tanto sentido. Vamos ver aqui o price to book value e quem é que tem. Faz mais sentido relativamente ao setor bancário estar a fazer esta comparação e ver como é que os nossos bancos estão mais ou menos em termos da relação entre o valor, como vimos há bocado, o price to book value e a relação entre a cotação e o seu valor contabilístico, e provavelmente vemos aqui, neste momento, provavelmente o BCP, aqui na segunda estimativa deste ano, já temos aqui
0,54. Isto significa que a cotação atual é quase 54% do seu valor contabilístico. O Commerce Bank provavelmente está com mais desconto. O BPI tem um desconto, transaciona 0,68, portanto dizemos que está a desconto se estiver abaixo de 1, se estiver a prémio estará acima de 1. Portanto, provavelmente poderemos ver que há aqui, tipo o Bankia, Deutsche Post Bank, o Bank Inter, negociam acima negociam a prémio. Vamos voltar aqui outra vez a este quadro. E novamente olhamos aqui para a Galp. Por exemplo, se nós estivermos aqui a analisar a Galp, e isto pode-se fazer através desta função que se encontra aqui na plataforma, que é análise de ações. Se clicarmos em análise de ações e escolhermos, por exemplo, a Galp, podemos verificar, temos aqui uma base de dados que é alimentada pela FactSet. Para ter acesso a isto, temos que fazer uma subscrição através de conta, subscrições, e depois há uma componente que corresponde aqui na parte de análise, portanto, por 1,99€ por mês, tem-se acesso aqui a uma determinada base de dados. Pode valer a pena durante um mês ter esta subscrição e estar a fazer aqui o máximo, aproveitar o máximo possível e tentar cancelar no outro, como pretenderem. Mas é uma fonte de informação bastante interessante, porque é alimentada por uma empresa, não estou a fazer publicidade, só estou a falar sobre a isenção, a FactSet. Portanto, é uma empresa que só se dedica a fazer análise, não está relacionado com intermediação, com execução, com gestão de ativos, unicamente só têm analistas e só compilam dados. Portanto, isto vale o que vale e ajuda a ter aqui algum referencial. Eles vão sempre atualizando de acordo com, por exemplo, a ENI saiu do capital social, qual é o impacto que tem, saíram os resultados trimestrais ou venderam um ativo ou compraram um ativo, que impacto é que isso possa ter. Portanto, aqui vemos, há um conjunto de 20 analistas e o consenso para ele, a média do preços-alvos é 11,58. Tenta-se calcular aqui um determinado beta de mercado, temos aqui o último fecho, dá-nos aqui alguma perspectiva. Há aqui um pequeno resumo daquilo que a empresa faz, dá os principais tópicos onde ela está, em que parte é que ela está a operar. Portanto, exploração e produção corresponde a 2,7% daquilo que é o negócio da empresa, o gás e a geração elétrica devem corresponder quase a 20%, refinação e marketing 78% e outro negócio menos, não tão relevante, 0,1%. Depois tem aqui um conjunto de empresas do seu setor, aquilo que falávamos relativamente à evolução das expectativas dos preços-alvo, e depois temos aqui um conjunto de dados de desempenho e podemos ver aqui a um ano, portanto, de dezembro de 2014 até agora, dentro de outra forma, de 1 ou 2 de dezembro de 2014 até 3 de dezembro de 2015, a Galp tem uma valorização de 3,6%, quando a Repsol tem menos 35%, ou 34,94%, a ENI menos 2,81% e a Total mais ou menos flat. Depois temos aqui a uma semana, um mês, portanto há aqui um conjunto de dados que vale a pena, mas vou-vos chamar a atenção, há aqui um conjunto de informações gerais que pode valer a pena ir observando, quem são os principais acionistas, o nome dos principais gestores da empresa. A parte mais interessante provavelmente possa vir a ser aqui em termos daquilo que é a demonstração de resultados.
o balanço da empresa ou conta patrimonial. Nós aqui gostamos de nos fixar também na parte mais relativa, que tem a ver também com os valores da empresa em termos relativos e depois centrado nos respectivos setores. Podemos ver, há bocado estávamos a ver o Enterprise Value dividido pelo EBITDA. Vocês recordam, se estivemos a ver há bocado aquele gráfico em que víamos a evolução anual do Enterprise Value e víamos em valor em termos relativos com o resultado operacional, aqui podemos ter relativamente aos seus pares. E quando falamos dos seus pares, estamos a falar aqui em 1, 2, 3, 4, 5, para aí 6, meia dúzia de empresas que estão no mesmo setor. E se olharmos, por exemplo, aquilo que já são para as estimativas de 2015 para o final do ano e para 2016, a Galp tem um PER estimado de aproximadamente quase 20, enquanto a média está nos 17,5. Em termos de price to book value, 1.45, enquanto a média está no 1.14. Temos aqui um conjunto de outras empresas também. Provavelmente a leitura estará mais ou menos similar. E se pegarmos aqui, então, no Enterprise Value dividir pelo EBITDA, podemos verificar que a Galp vale neste momento qualquer coisa como 17,7 vezes. Portanto, o Enterprise Value corresponde a 17,7 vezes o EBITDA, o que é superior, é um prémio de quase 64% face à média. Portanto, isto aqui o que é que nos diz? Se a empresa está barata ou está cara? Não sei, para já o que sei é que há um interesse para ela por parte do mercado, porque provavelmente deve ter um valor e lhe é atribuído aqui um determinado prémio. Vemos que este prémio também vai estabilizar nos próximos exercícios, quer relativamente a estas principais empresas, como aqui os secondary peers, portanto aqui um conjunto de empresas secundárias. Portanto, queria mais chamar a atenção àquela componente. Podemos olhar para a empresa de uma forma estática, depois colocando relativamente ao setor como é que ela está a fazer a sua evolução. E este conjunto de slides, basicamente, era para vos centrar nesta perspectiva. Aqui, basicamente, era para referir que a Galp transaciona com um bom desempenho no acumulado do ano em termos de rentabilidade da variação das ações, do conjunto das ações que compõem o seu setor, contudo, em termos relativos, quer em termos de price earning, price to book value e o enterprise value dividido pelo resultado operacional, ela tem um prémio relativamente às restantes. Não sei se, entretanto, alguém quer colocar alguma questão. Há aqui uma boa pergunta. Quando queremos dizer com prémio, significa que estamos a trabalhar com um múltiplo superior àquilo que é o seu setor. Vamos dizer assim, se o conjunto das empresas petrolíferas estiver a negociar com um múltiplo de, por exemplo, 15 vezes, se o Enterprise Value for 15 vezes o seu resultado operacional, e o da Galp, por exemplo, vamos exagerar, for de 20 vezes, portanto, isso significa, como 20 é superior a 15, portanto, a Galp está a negociar a prémio relativamente ao setor. É unicamente nesse ponto. Vamos dizer de outra forma. Se o PER, por exemplo, o PER de uma empresa for de 20, isso significa que se os resultados estiverem estáveis, eu tenho 20 exercícios para recuperar o investimento de uma cotação, e o setor tiver um PER de 15, isso significa que a ação transaciona com um PER de 20, está a prémio face ao setor, relativamente ao setor que transaciona com um PER de 15. É unicamente isto. Por outro lado, existe um conceito de desconto. Como vimos há bocado,
o price to book value das ações da nossa banca, sobretudo BPI e BCP, estavam abaixo de 1, portanto eles negociavam a cotação, era uma fração dos capitais próprios, menos 40%, menos 50% do que o seu valor contabilístico, portanto elas aí negociam a desconto. É bom ou é mau? O conjunto do setor bancário universal da Europa negocia neste momento a desconto. Portanto, nessa perspectiva vale a pena ver quanto é que está a desconto. Olhamos aqui também em termos daquilo que possa ser considerado em termos de análise fundamental de uma forma mais lata relativamente aos índices, por exemplo. E vamos centrar-nos, espero que consigam ver, aqui está um conjunto de vários índices, uma amálgama, em que temos a designação, qual o desempenho este ano, o price earning, portanto o PER, como vimos, o price to book value, o dividend yield e o retorno dos capitais próprios. Temos aqui de uma forma, em termos de amálgama, podemos ver aqui que há vários a terem retornos positivos, outros negativos, diversos price earnings, diversos price to book values e dividend yields. Vamos centrar-nos aqui agora relativamente ao um conjunto mais limitado. E podemos verificar, por exemplo, o PSI 20, e isto são dados de ontem. Portanto, isto não tem ainda a queda de 2, 3% dos mercados hoje. Portanto, isto era na sessão de ontem. Portanto, vemos que o PSI 20 no global, apesar de ter tido um período negativo em novembro, no acumulado do ano, o year to date, portanto, desde janeiro até agora, o PSI 20 acumula um ganho de 13,1%, o que não é mau. Por exemplo, se considerarmos com o IBEX, que está com 1,7%, o FTSE 100 com menos 2%. Portanto, um bocado em linha, apesar dos desafios que temos pela frente relativamente ao nosso ambiente macroeconómico, a nossa economia doméstica, o grau de alavancagem das nossas empresas, o setor bancário, portanto, tudo aquilo que vocês já conhecem. Apesar disso, não estamos longe dos quase 20% do mercado italiano, dos 16% do CAC, dos 15,3% do DAX. Mas também vemos aqui que, por exemplo, o S&P ontem estava a acumular um ganho de aproximadamente 1%, o Brasil menos 10%, hoje a fazer alguma recuperação e deve ser o único índice positivo. Aqui o índice de Varsóvia perde 18%, a Turquia 10%. Estive aqui a falar sem vocês verem os gráficos. Imperdoável. Vamos ver aqui outra vez. Basicamente, a ideia era, estive a falar e há aqui uma amálgama de dados. Obrigado pela vossa nota. Portanto, basicamente, era esta amálgama que vos falava em termos de conjunto de dados e estávamos a cingir agora. Portanto, referia que ontem o PSI 20 tinha aqui os 13% que são interessantes, tendo em atenção que temos um PER de 15,9 para um price to book value de 1,6 e temos um dividend yield de 3,4%. O retorno dos capitais próprios anda próximo dos 6,8. Por exemplo, o S&P 500 está flat no ano, por exemplo, embora tenha um retorno dos capitais próprios, o conjunto das 500 empresas, portanto, isto é em termos da média, eles têm 14,7, mas o dividend yield é só de 2,1, quando o conjunto das nossas empresas participam para 3,4% de dividend yield. Em termos de price to book value, portanto, nessa perspectiva, nós estamos aqui com algum desconto, vamos dizer assim. Enquanto eles têm 2,7, nós temos 1,6. O PER dos Estados Unidos anda 17,6, nós estamos com 15,9. Vamos olhar agora para o DAX. O DAX está um pouco mais barato do que nós, mais barato claramente que os Estados Unidos, e por outro lado tem um return on equity superior, mas o conjunto do dividend yield é de
2,75%, enquanto as nossas contribuem com quase 3,4%. Isto vale a pena ir observando, ir acompanhando em termos trimestrais e numa perspectiva também positiva. Destacaria aqui só 2 pontos. Temos aqui, por exemplo, muitos analistas consideram que o Nikkei poderá ser uma boa oportunidade porque o Banco do Japão continua com grande emissão monetária e deve permanecer nesse ritmo, mas o Return on Equity, o conjunto das empresas é praticamente 10%, o resultado líquido dividido pelos capitais próprios é quase 10%, o Dividend Yield é de 1,6%, mas também as taxas de juros deles são extremamente baixas e o Price to Book Value é de 1,7%. Nessa perspectiva, provavelmente, se calhar, um mercado português, e aqui estou a ser tendencioso, peço desculpa, já o mercado italiano ou IBEX, provavelmente, em termos relativos, parecem mais interessantes, quiçá também aqui quase uma própria Polónia que está a perder quase 18,4%, há aqui o risco do zloty também, tem um PER de 10, deve ser dos mais baixos, conjuntamente aqui com a Turquia, por exemplo. Em Price to Book Value também podem ver, está abaixo de 1, está próximo de 1, o MySex é o índice russo, portanto, não está muito aconselhável, atendendo que está com o retorno dos capitais próprios do conjunto das empresas, é o único que está negativo, apesar do dividendo ser muito acima. Portanto, isto aqui é um bocado um contrassenso, mas aqui o índice de Varsóvia já tem algum interesse, e há aqui duas empresas que nós acompanhamos. Isto é meramente indicativo, como o Cash and Carry da Jónia Martins de Pilar está cotada e o Millennium. Portanto, aqui tem o retorno dos capitais próprios é 8,8, pouco acima do nosso, um bocado em linha com o que o FTSE, o CAC, o IBEX ou os italianos pagam. O dividend yield também superior. Pode ser algo a acompanhar e a ver à distância. A Turquia também tem aqui alguns rácios engraçados que vale a pena ir seguindo. Agora, para finalizar, para não vos cansar mais, que já vamos daqui um bocado, vamos fazer quase 1h30, vamos só dar aqui um ou dois exemplos que também um dos nossos parceiros utilizam. Por exemplo, quando estamos a tentar criar uma nota de investimento, a ideia aqui é estava errado, aproveito para corrigir. Por exemplo, tentem construir para vocês numa folha quais são os principais racionais. Por exemplo, vale a pena. Este exemplo do Banco do Brasil, que tem estado principalmente este ano, 2015, podem observar aqui que teve uma forte queda, mas também porque, se observarem o balanço, o rácio de transformação está extremamente elevado. Há um grande desequilíbrio entre depósitos e os financiamentos e empréstimos, portanto, estes dois conjuntos de agregados, mas oportunisticamente vale a pena ir acompanhando, porque é um banco que foi formado em 1808, tem praticamente 100 mil colaboradores, mas também estamos a falar na 7ª maior economia. É o maior banco da América Latina, em termos daquilo que são aquilo que são as notações de rating de crédito por parte da Moody's e da S&P, portanto, um bocado destaca-os relativamente aos restantes. Em termos de riscos, temos o político, o facto de estar no mercado emergente e portanto, defrontar aqui uma fuga do mercado de capitais. Se tal acontecer, oportunisticamente, provavelmente vale a pena uma nota, vale a pena observar. A ideia aqui é criar uma nota antes de fazer um resumo. Quando eu tomei a decisão de investimento ou de entrada num ativo, porque é que o fiz? Criar estas notas, porque depois vai haver muito mais informação. Um apontamento é, olhem sempre também para as obrigações. Tentem ver a que valor é que elas estão a ser negociadas. Por exemplo, estar a negociar a Bengoa pode ser interessante na componente das ações antes de sabermos o que aconteceu na semana passada, mas se virmos que as obrigações andam a negociar a 30% ou 20%, isso deve funcionar como um alerta.
Aquele slide estava desenquadrado. Por exemplo, outro exemplo tem a ver com a Lufthansa. Lufthansa, por exemplo, uma nota, é uma empresa que tem estado mais ou menos lateralizada desde os últimos 4, 5 anos. É uma empresa que opera com quase 200 destinos, uma frota de 600 aviões, tem uma forte marca, uma boa cota de mercado, tem uma gestão muito focalizada na manutenção dos custos e está muito atento ao seu perfil de crédito. Tem algum enfoque, portanto, como aqui, um dos principais riscos também decorrentes aqui da gestão fina que tem que ter relativamente aos custos, tem alguns conflitos laborais, mas depois, sobretudo, tem aqui 2 grandes desafios. Concorre muito com as low costs e as responsabilidades com os fundos de pensões também são relevantes. Portanto, para manter uma frota de 600 aviões, imaginam qual é o conjunto de pessoas que eles têm que ter dentro de bordo, dentro dos aviões e depois todo o suporte que têm que ter relativamente ao apoio aos aviões. Portanto, isso aí provavelmente exige que tenham uma gestão muito rigorosa, muito alemã e por isso existe também que tenham muita atenção a certos custos, como por exemplo dos principais custos também é o preço do crudo. E se o preço do crudo puder se mantiver pressionado na queda, provavelmente pode-nos permitir criar aqui alguma margem de receitas. Como nota final, provavelmente, se calhar, depois de termos assistido aqui a uma grande evolução, só temos mais 2 slides e vamos terminar. E aqui, como em termos de análise fundamental, vamos olhar para uma perspectiva mais macro, não tanto micro como os múltiplos há bocado, mais macro. Hoje tivemos, numa perspectiva, tentando abstrair-nos aqui um bocado do que é que aconteceu, o que é que ficamos a conhecer hoje. Tivemos o BCE a cortar a taxa de juro para a liquidez que os bancos colocam junto do Banco Central Europeu, baixou de menos 0,2 para menos 0,3, estendeu o prazo por mais 6 meses, portanto, de setembro de 2016 para março de 2017, e significa que vai haver mais 60 mil milhões vezes 6, vamos ter 360 mil milhões de liquidez no mercado. Portanto, mantemos a mesma quantidade durante 6 meses. Se o Banco Central Europeu provavelmente já tinha alguma dificuldade em colocar 60 mil milhões, provavelmente deve ter sido esse o facto pelo qual eles não aumentaram esta dotação. Portanto, e para além disso, eles também aumentaram a range de ativos aos quais podem acorrer. Isto basicamente é como dizer que admitem incorporar mais risco e provavelmente isto é mais relevante do que estar a largar o montante que vão absorver à economia. Depois também, relativamente ao PIB, há aqui uma revisão, pressupõe que o PIB até 2017 suba de 1,5 este ano, 1,7 e estabilize 1,7 em 2017. Em termos de inflação, provavelmente ela começa a estabilizar à volta de 1,5, 1,6 nos próximos 3 anos, mas ainda vê riscos ou impacto dos riscos por parte das economias emergentes. Portanto, obviamente, a reação do mercado hoje para que se estimule o potencial dedicado a este montante dos 60 mil milhões, mas reforçamos que 60 mil milhões relativamente para um programa que é difícil de colocar, se calhar poderia não fazer sentido, mas pode ser âmbito de uma alteração nas próximas sessões. Não sabemos se subestimamos este valor do que é, nós estamos agora a subestimar a correção. Há aqui um conjunto, provavelmente vale a pena, provavelmente a conclusão aqui,
O BCE não está a entregar mais, porque provavelmente sente-se mais ou menos confortável com estes elementos e acha que dentro dos seus modelos e da sua análise, provavelmente isto pode ser suficiente. E para não entrar já numa armadilha de liquidez, o que é a armadilha de liquidez? É colocar tudo no mercado e ver que não há aí um impacto positivo na economia real, a saber, relativamente à evolução do PIB, relativamente à evolução da inflação e na criação de emprego, principalmente nestas três componentes, se calhar vale a pena de uma forma mais ajustada ir colocando no mercado. Basicamente era isto que queríamos falar relativamente à análise micro, referir a avaliação relativa em termos de um conjunto de 4 ou 5 métricas. Depois, em termos de análise técnica, vale sempre a pena ir tentando, ir testando e ir colhendo as boas e más, ir apontando as boas e más surpresas e os ensinamentos. Se quiserem partilhar connosco os vossos pensamentos, são sempre bem-vindos e vamos aumentando as nossas experiências. Basicamente era isto que tínhamos para hoje. Se quiserem colocar mais dúvidas, estejam à vontade. Terão sempre disponível os nossos endereços, como o apoio ao cliente e o apoio ao investidor, como está aqui explicado, para colocarem as vossas dúvidas que possam surgir nos próximos dias, nas próximas horas. Basicamente era isto. Espero que vos tenha servido. Agradecemos imenso a vossa presença. Foi um prazer e uma honra ter estado este bocado convosco. Esperemos que isto tenha servido para alguma coisa e que não tenha servido, pelo menos, para não criar confusão. Votos de uma boa noite e esperamos voltar a encontrar-nos numa próxima oportunidade.